Olá, está no ar pela TV Aberta São Paulo o programa Falando Nisso. O palhaço é um comediante que tem como objetivo alegrar o público. Nós podemos encontrá-los no circo, mas também frequentemente na televisão. Respeitável público, sejam bem-vindos, porque falando nisso, eu recebo hoje o palhaço Atim, que nos anos 80 fez muito sucesso na dupla Atim e Espirro. Tudo bem, Atim? Tudo bom, Jairo? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, muito feliz de ter você aqui. Eu que fui seu ídolo de infância, ainda já vi. Sou. Tem até umas fotinhas de palhaço Daqui aí. a pouco a gente mostra, Conta pra gente como começou essa dupla Atim e Espirro, como você começou a ser palhaço. Então, na verdade, eu comecei a minha carreira como ator, né? A gente fazia... eu trabalhava sozinho, fazia espetáculos de teatro mesmo, até que eu fui fazer um personagem que era um palhaço, numa peça infantil. E aí eu fui fazer laboratório na escola de circo Piolim, conheci o Picolino lá, que é um palhaço bem conhecido, e acabei ficando na escola de circo, fazendo o laboratório para palhaço, fiz o espetáculo infantil, o espetáculo acabou, mas eu continuei participando da escola de circo e gostei do personagem de palhaço, e aí comecei a fazer outros espetáculos e festa de aniversário, e aí foi se encaminhando. Já era como Atim? Desde cara eu comecei como Atim. Só que eu trabalhava sozinho, não conhecia o Espirro ainda. Tá. E aí fiz muita festa de aniversário, comecei minha carreira fazendo isso. E era época de exército, eu estava começando e não arrumava muito serviço por causa do serviço militar, aquelas coisas. E acabei fazendo muita festa de aniversário e acabei indo parar na televisão, onde eu conheci o Espirro, né? E como que você se inspirou para criar esse personagem? Em quem você se inspirou? Se é que se inspirou em alguém? Não, eu me inspirei. Na época, o que passava na televisão era o Bambalalão. E tinha o Tic-Tac. Depois eu fui conhecer o Tic-Tac pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer ele. E eu assistia muito o Bambalalão, gostava lá da Gigi, da Silvana, do Tic-Tac mesmo. E eu me inspirei em muitas coisas que ele fazia. Eu meio que olhava e pegava, fazia nos meus shows, mas na época eu não tinha sonho nem pretensão de ir para a televisão, nem me passava pela cabeça um dia trabalhar de palhaço na televisão. E aí foi muito por acaso mesmo que eu acabei indo para a televisão. E na televisão a primeira experiência foi na TV Gazeta? Minha primeira experiência foi na TV Gazeta, era um programa apresentado pelo Vandeco Pipoca. Tá. E eu fui lá para fazer um teste, era eu mais uns 15 palhaços, tinha bastante gente no programa. E aí eu fui, acabei passando e acabei trabalhando com o Vandeco Pipoca alguns anos, acho que 1 ano e pouco. Aí o programa teve uma reformulação, ele tirou quase todos os palhaços, só fiquei eu e o Espirro, que na época tinha outro nome, trabalhava com o filho, e a gente acabou montando a dupla. E daí, como que surgiu o programa de vocês? Aí a gente trabalhou com o Vandeco Pipoca por 1 ano. Tá. E aí a gente recebia muita correspondência no programa. Era engraçado que a gente fazia as sketches, né? Aquele pastelão, era torta na cara, tombo. E a criançada curtia isso e mandava muita carta pra gente. E mandava direto pro Atim e Espirro mesmo, né? E aí a direção da emissora teve um problema lá com o Vandeco Pipoca, se desentenderam lá. E aí eles chamaram a gente para dar continuidade no programa. Foi aí que nasceu o Brincando na Paulista. Brincando na Paulista. Eu fui umas 3, 4 vezes nesse programa. Brinquei lá de acertar na boca do palhaço. A gente era bem legal. legal. E o programa era bem assistido. A gente foi por muitos anos líder de audiência na TV Gazeta. E uma emissora que na época quase ninguém assistia, né? Era bem fraca a audiência da Gazeta. E a gente conseguia dar 2, 3 pontos na Gazeta. A gente estava lá mesmo liderando a audiência. A gente chegou a dar mais audiência que a Mesa Redonda, que era o programa mais importante da casa. Entendi. Então, e o nosso programa era ao vivo, então ia muita gente, né? E você tem saudades desse tempo? Eu gostava daquela época. Era bem legal. A gente começou a gravar no estúdio na Gazeta, na garagem, porque o pessoal não acreditava muito no projeto e tal. Então a gente gravava num estúdio bem pequenininho mesmo, com 40, 50 crianças. Mas depois de alguns meses, o sucesso foi tão grande, começou a vir tanta gente quando a gente anunciava na televisão, que aí a gente passou para o estúdio no 3º andar, depois a gente foi subindo. Foi para o 3º andar onde tem o teatro hoje lá, e depois a gente foi para o 8º andar onde a gente conseguiu o nosso estúdio. Eu estava pesquisando na internet sobre vocês.
E eu soube, o programa passava em São Paulo e acho que na Grande São Paulo Santos, né? Que era onde a pra TV onde o Gazeta... vento batia, né? O vento batia para lá e a gente ia para lá. Era mais ou menos uma média, uns 100 quilômetros. Então Tá. pegava Santos, ia muito bem, a gente tinha uma audiência bem legal. E São José dos Campos, na época a Gazeta era bem uma emissora de São Paulo mesmo. Só que vocês tinham uma grande fã no Rio de Janeiro, que é a Xuxa. É. Como que foi esse contato com a Xuxa? Como a Xuxa descobriu vocês? Então, a Xuxa, quando vinha para São Paulo, ela assistia nosso programa. Isso eu fiquei sabendo por ela mesma. Então, ela vinha, ficava nos hotéis aí e assistia o nosso programa. O nosso programa passava às 5 da tarde e reprisava às 8 da manhã. E aí, um dia, tocou o telefone e era ela. Na Poxa. Gazeta mesmo. E você acreditou que era ela? Na hora eu não acreditei, não. Achei que era gozação. E ela é bem gozadora, ela gostava de passar trote. E ela ligou lá na Gazeta procurando a gente e ela comentou, falou, olha, quando eu vou para São Paulo, eu assisto o programa de vocês, queria ver se vocês poderiam vir aqui assistir, participar do meu programa. E eu fiquei meio sem acreditar. Eu falei, então tá, me dá seu telefone da produção e tal, depois a gente liga para marcar e tal. E aí liguei, vi que era da Globo mesmo, e aí a gente marcou para gravar o programa para cantar música, era Brincando na Paulista. Tá. E foi engraçado, porque na primeira oportunidade a Marlene pôs uma música errada. Pôs uma música lenta, que a gente tinha a gente nem tinha LP, a gente tinha um compacto com 4 músicas. E aí ela pôs uma música lenta e aí acabou, a gente cantou, né? Porque imagina, uma oportunidade como Lógico. essa. A Xuxa, na época, o show da Xuxa bombava, era muita audiência, né? A gente saía de um programinha, TV Gazeta, que ninguém assistia praticamente, né? A gente achava, né, que ninguém assistia. Hoje eu ouvi descobrir quantas pessoas assistem. É verdade. E aí ela pôs a música errada, aí quando acabou a Xuxa falou, mas vocês não vão cantar outra música, né? E aí eu falei, a gente geralmente trabalha outra música, mas tocaram essa. E aí a Marlene ficou brava, ela interrompeu a gravação. E falou, não, eu ia fazer eles cantar 2 músicas, agora vai cantar uma só. Mas aí a Xuxa, nessa hora, ela se juntou, sabe? A gente criou uma amizade naquele Legal. momento, que no final a gente acabou indo para gravar o programa dela. A gente ia 2 vezes por semana, quase por 4 anos. A gente estava lá toda semana e normalmente 2 vezes por semana. E aí entramos para a turnê dela, né? A gente começou a viajar e fazer shows com ela. Aí nasceu uma grande amizade nas viagens. Nasceu uma grande amizade com ela. E o contato com ela ainda existe até hoje? Existe, eu tive até o ano passado, antes do programa dela ter uma reformulação, eu fui lá, gravei, cantei. A gente ainda tem assim um contato menos do que naquela época, Claro. porque também ela fazia mais coisas, hoje ela faz menos. Mas a gente tem uma amizade bem legal mesmo. A gente, quando ia para o Rio, ficava hospedado na casa dela. Ela era bem criançona e a gente era como se fosse os palhacinhos que ela curtia. Então a gente tinha uma amizade bem forte com ela, uma ligação bem legal. Que legal. Atinha, a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo. A gente volta daqui a pouco para falar de depois da Gazeta, que teve a Rede Bandeirantes. A gente vai voltar já já. O Falando Nisso volta daqui a pouco.